olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Vamos nos colocar em pé e pedir que esse Deus permaneça com a gente durante todo este culto e durante todo o restante dessa semana. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Muito boa noite. Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor para nos aproximarmos mais de Cristo. Amém? Que bom poder ver vocês e sentir o desejo de conhecerem mais a Jesus. Depois desses momentos de louvor, quero apenas comentar com vocês que, de acordo com o teólogo Augustus Hopkins Strong, ele diz o seguinte: a primeira pergunta que os cristãos naturalmente faziam a si mesmos e também aos outros era a seguinte pergunta: que pensais vós de Jesus? O que é que você pensa a respeito de Cristo? Isso determina sua espiritualidade. Isso determina o seu relacionamento com Ele. Isso determina a sua visão de futuro e o seu estilo de vida. Que pensais vós de Cristo? Vamos nesse momento fazer uma oração para que sejamos iluminados pelo Espírito Santo. Querido Deus e Pai, louvado sejas em Cristo pelo desejo que temos, Senhor, de que permaneças em nós. Ainda há pouco tivemos esses momentos de louvor, quando expressamos a nossa adoração
o nosso reconhecimento de que o Senhor, de fato, é o nosso Deus. Estamos no meio de mais uma semana, cansados, quem sabe, sobrecarregados por alguns problemas que geram ansiedade, medo, preocupação. Mas o Senhor disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós atendemos ao convite e pedimos que pela tua graça a promessa seja cumprida. Portanto, nesta hora nos colocamos em tuas mãos, aos teus pés derramamos a nossa vida, os nossos projetos, os nossos problemas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Gente amada por Deus, por favor, vamos abrir o compêndio divino no Evangelho de Mateus, Bíblias abertas, Mateus, capítulo 22, verso 42. Mateus, capítulo 22, versículo 42. Bíblias abertas. Aqui nós encontramos exatamente a pergunta que, de acordo com Strong, era a primeira que os cristãos naturalmente faziam a si mesmos, e penso que por projeção aos outros. E a pergunta diz aqui no verso 42: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Queridos, os próprios apóstolos tiveram uma compreensão de Cristo de forma gradativa. E vocês irão ver na mensagem de hoje que o conhecimento da pessoa de Cristo de fato é gradativo. E que esse conhecimento deve ser acompanhado pela santificação. O conhecimento bíblico, teológico, cristológico, que não seja acompanhado pela santificação, é um conhecimento destituído do poder divino. Nunca acontecerá conhecimento da pessoa de Cristo sem crescimento espiritual, sem santificação. Agora vocês pensem o que Maria Madalena pensava de Jesus. Qual era o conceito que ela tinha de Cristo antes da sua conversão e após a sua conversão? Vocês imaginem o que o ladrão na cruz, nos últimos instantes de sua vida, pensava a respeito de Jesus. E como esse pensamento, essa concepção, essa compreensão da pessoa de Cristo fez a diferença em seu estado eterno. O que uma pessoa de Paulo pensava de Jesus antes da sua conversão e depois da sua conversão? Como este pensamento fez a diferença em sua vida. O que Pedro, Mateus, Bartolomeu, Judas, Herodes, Pilatos, os soldados romanos, Caifás, Anás, o que todas essas pessoas pensavam de Jesus. O que você, lá no íntimo, pensa a respeito de Cristo? Essa pergunta ela gera uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: quem realmente é Jesus? Porque uma coisa é quem você pensa ser a pessoa de Cristo. A segunda coisa é quem realmente é Cristo. Essa é a segunda pergunta, que naturalmente é a principal. O que eu penso sobre Jesus tem sua importância, mas realmente quem ele é, de fato, é o que interessa. A gente percebe que, ao longo da história, houve pontos distorcidos a respeito da pessoa de Cristo. Mesmo no tempo apostólico, como eu já disse para vocês, os próprios apóstolos, eles não compreenderam de primeira quem era Jesus. Eles tinham pontos de vistas divergentes a respeito de Cristo. Gradativamente, ao longo dos anos, através da atuação do Espírito Santo, da revelação divina, eles passaram a compreender de fato quem era a pessoa de Jesus.
que não correspondia exatamente ao que eles pensavam de Jesus. Então, note, pensamento versus revelação. Revelação é o pensamento de Deus. O que eu acho é o pensamento humano. Diante disto, eu tenho que, na realidade, me submeter à revelação divina. E quando eu tenho uma visão divina de quem é Cristo, realmente de quem Ele é, isso faz diferença em minha vida, em meu relacionamento com Ele. Vocês querem constatar isso? Por favor, vamos ver aqui a experiência, por exemplo, de Tomé. Bíblias abertas no Evangelho de João, no capítulo 20. Vamos abrir o compêndio de Deus no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 a 28. Três anos de relacionamento com Cristo. Há quantos anos você é adventista? Há quantos anos? Tem alguém aqui que é adventista há meio século? Há 50 anos? Há quantos anos você é adventista? 49 anos, quase meio século de fé. Muito bem. Não é brincadeira. Tá. E você, Ed, há quanto tempo é adventista? Há 4 meses. Ele é adventista há 4 meses. Oi? 4 meses e um dia. Você é bom de conta, hein? De data. E você, Carla, é adventista há quanto tempo? Oi? Desde que você nasceu? Então isso faz tempo, né? Paulo, há quanto tempo você é adventista, Paulo? Não considerando o passado, considerando sua nova vida em Cristo. Ou sim, considerando aqui o batismo. Você é adventista há apenas alguns dias, né? E você, José, há 2 semanas? 2 semanas. Você também, Henrique? 2 semanas. E você, Nancy, é adventista há quanto tempo? 17 anos? Tá, que coisa tremenda. Então, há uma variação aqui. Tomé conhecia, caminhava, conversava, convivia com Jesus há mais de 3 anos. Ele havia contemplado não só a pessoa de Jesus, ouvido as palavras de Jesus, mas ele também viu as obras de Jesus. E apesar de todas as manifestações extraordinárias, tanto nos ensinamentos como nos milagres de Cristo, ele ainda não tinha uma concepção correta de quem realmente era Jesus. E o texto nos diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 24 em diante, o seguinte: ora, Tomé, um dos 12, chamado que? Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Eu gostaria de ouvir a igreja dizer isso. Vimos o Senhor. Que você tenha uma visão de Cristo nesta noite, amém? Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados quantos dias? Exatamente 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes o que, igreja? Bem alto, bem forte: paz seja convosco. Deseja a paz de Cristo a pessoa que está do seu lado. Paz seja convosco. Shalom. Haja paz em Israel, apesar das dificuldades. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas o quê? Crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé agora passou a ter uma concepção real de quem era Jesus. Até então ele tinha dúvidas, até então ele não tinha uma compreensão exata. E como essa falta de compreensão da pessoa de Cristo
determinou sua fé e seu relacionamento com Jesus? Sim ou não? Quando ele olhou para Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu, aí de fato ele reconheceu que Cristo não era apenas um profeta, não era apenas um mestre, não era apenas um homem extraordinário. Cristo era de fato Deus que se tornou homem e um como nós, como eu e você, Deus conosco. Senhor meu e Deus meu. A partir do momento que ele passou a ter essa visão de quem realmente é Jesus, isso refletiu em sua fé, em seu relacionamento, em sua vida. Por isso, então, de acordo com Strong, esta pergunta que era feita, né? Que pensais vós de Jesus? Essa pergunta, de fato, ela é fundamental. Qual é o conhecimento e a compreensão que você tem de Cristo? Interessante que, ao observar ao longo da história, vários teólogos questionaram a pessoa de Cristo e elaboraram conceitos teológicos equivocados sobre Jesus. Eu vou citar pelo menos 3 heresias sobre Cristo. Nós temos muito mais, mas eu vou citar, por exemplo, o ebionismo. O ebionismo é uma seita que não acreditava na divindade de Cristo. Eles acreditavam que Jesus era um homem, apenas um homem, que recebeu uma unção especial e uma missão especial. Os ebionistas, eles estavam até subdivididos. Alguns acreditavam de que Jesus recebeu algo sobrenatural por ocasião do seu batismo, mas eles não aceitavam a divindade de Cristo, apenas a sua humanidade e, de fato, um derramamento de aprovação divina, de poder divino sobre ele, no decorrer de sua vida, no exercício de sua missão e do seu ministério. Ainda hoje há pessoas que não acreditam na divindade de Cristo. São os ebionistas. Nós temos aqui, queridos, o docetismo. O docetismo é exatamente o contrário. A palavra significa aparência. Eles afirmavam o seguinte: eles afirmavam que Jesus possuía apenas a aparência humana, mas que ele não foi de fato um homem como nós. Ele tinha apenas a aparência de homem, mas não foi um homem como nós. E na realidade, esta teologia ela foi influenciada pela filosofia grega, pela filosofia precisamente pagã, que não aceitava a humanidade de Cristo. Era exatamente o contrário. E como isso refletia na adoração, no relacionamento, na fé dessas pessoas em Jesus. E nós nos deparamos com o arianismo, que inclusive é a base teológica das testemunhas de Jeová. Cristo não é absolutamente divino, mas foi totalmente humano pela encarnação. Ele é inferior a Deus, mas é o primeiro e mais elevado dos seres criados. Então notem, o arianismo, ele aceita a humanidade de Cristo e uma divindade também, mas uma divindade inferior à do Pai. Eles entendem que Jesus foi criado por Deus e que é o ser mais elevado dentre todas as criaturas. E eles reconhecem que houve de fato uma manifestação divina em Cristo, mas que Jesus é um Deus menor e que o Deus maior é o Pai. Então são conceitos sobre a pessoa de Cristo que afetaram a vida de pessoas ao longo dos séculos. Por isso eu disse para vocês que mais importante do que quem eu penso ser Jesus é quem realmente Ele é. Vocês concordam com isso? Então, queridos, vamos ter uma compreensão exatamente de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Inicialmente, entendamos que esse conhecimento de quem é Jesus, ele é o que, queridos? Gradual. Eu não
eu não entendo quem é Jesus de primeira, eu levo tempo para finalmente ter uma concepção correta sobre a pessoa de Cristo. Então, por favor, abra o compêndio de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 18. Provérbios, capítulo 4, verso 18. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Esse texto é bastante conhecido. Mantenha a Bíblia aberta exatamente nesse texto. A palavra assim nos diz: mas a vereda dos justos é como o que, queridos? A luz da aurora, que vai o que? Brilhando mais e mais, até ser o que, queridos? Dia perfeito. Me permitam analisar esse texto à luz da pessoa de Jesus. Eu vou fazer aqui, na realidade, uma análise do texto baseado e centralizado na pessoa incrível de Jesus Cristo. Inicialmente, amados, a vereda dos justos. Quem é a vereda dos justos? O que significa a vereda dos justos? Cristo, ou a vida que eu tenho ao lado de Cristo. Essa é a vereda dos justos. Note, justos são pecadores que foram miraculosamente salvos pela graça de Deus, que foram justificados pela fé. A diferença entre um justo e um injusto é Cristo, que, de acordo com o livro de Jeremias, é a nossa justiça. Nós não somos melhores do que ninguém. Cristo é que é melhor do que tudo em cada um de nós. Então, todo o mérito, toda a glória está focada na pessoa extraordinária de Jesus Cristo. Isso faz com que eu seja liberto do orgulho, da prepotência, faz com que eu seja liberto da autossuficiência, da vaidade. Isso faz com que eu tenha uma concepção espiritual caracterizada pela sabedoria e pela humildade a respeito de quem eu realmente sou em Cristo. No momento que eu tenho essa concepção, queridos, sabe, intrínseca na minha vida, eu passo a ter um coração grato. Eu passo a adorar a Jesus como um Senhor e Deus, a semelhança de Tomé, como nós vimos ainda há pouco em João capítulo 20, versos 24 a 28. Senhor meu e Deus o quê? E Deus meu. Vocês têm ideia do que aconteceu no coração de Tomé, naquele momento que ele passou a ter uma concepção real de quem é Jesus? O que aconteceu dentro dele? O que acontece dentro da tua mente, dentro do teu coração, a partir do momento que o Espírito Santo atua de forma vertiginosa e te revela quem é o Filho de Deus? O impacto que isso causa sobre sua vida, seus valores, suas crenças, sobre o seu passado, o seu presente, o seu futuro, sobre o seu caráter e a sua personalidade. O impacto que Jesus de Nazaré causa sobre um homem que é, de forma sobrenatural, transformado pela ação do Espírito Santo diante da revelação da pessoa de Cristo. Deus seja louvado. Então, amados, o que é a vereda dos justos? A vereda dos justos é Cristo. Cristo é a vereda dos justos. Mas o texto também nos leva a outra pergunta. Quem é a luz da aurora que faz a diferença na vereda dos justos? É o próprio Cristo. Ele é a estrela do amanhã, a luz da aurora. Mas o texto nos diz, brilhando mais e mais. O que é que essa expressão bíblica nos perpassa? O que é que isso significa? Brilhando mais e mais. É de fato gradual, sucessiva. A revelação da pessoa de Cristo, o conhecimento, a compreensão, a convivência, a confiança em Cristo, por meio da contemplação, ela ocorre gradativamente.
É por isso que os apóstolos ainda não tinham, apesar de 3 anos de relacionamento com ele, ainda não tinham uma compreensão exata da pessoa de Cristo. E eu fico perguntando se de repente, apesar de você ter 50 anos de adventista, apesar de você ter alguns dias, uma vez que seu batismo foi realizado há 2 semanas atrás, 1 semana atrás, né, Josi e Paulo, qual é a compreensão que vocês têm de Jesus Cristo? Queridos, que a compreensão de Jesus seja gradativa e que cada dia mais vocês tenham uma compreensão melhor, um conhecimento maior da pessoa de Jesus. E que isto possa encher a tua alma de segurança e significado. E 2 coisas que nós precisamos em nossa vida: segurança e significado que provém de Deus, pelo Espírito e pela Palavra, diante da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Mas aí vem aqui a expressão, até ser dia o quê? Perfeito. Então isso nos dá uma visão do sol nascente. E quando é que o sol atinge a sua luz máxima? Subentendemos que é o quê? Ao meio-dia. Quando isso acontecerá de fato na minha e na tua vida? Note, Paulo afirma em Filipenses 1,6 que Deus ainda não realizou em nós a boa obra que Ele ainda não completou a boa obra que Ele começou. Então, o que é que significa até ser dia perfeito? 1 João capítulo 3, verso 2 diz: quando Ele se manifestar, assim veremos como Ele é e seremos mais semelhantes a Ele. Então, nós atingiremos a semelhança de Cristo, sabe, no que tange até ser dia perfeito, quando Jesus voltar a este mundo. Aí nós seremos mais semelhantes a Cristo do ponto de vista bíblico de perfeição. Até lá, nós teremos que lutar contra traumas, tendências e temores que nós temos. Nós temos alguns problemas que foram adquiridos geneticamente, alguns problemas que foram adquiridos por experiências da nossa infância, que ainda hoje refletem, conscientemente ou não, em nosso comportamento, em nosso caráter, em nossa vida. E nós travamos algumas lutas com o ego, que vão ser travadas até a volta de Jesus. Por favor, não se desespere. Mas você tem alguns probleminhas, e todos nós somos problemáticos. Todos nós temos uns problemas que só Deus e a gente é quem sabe. E diante desses problemas, queridos, por favor, não se desesperem, não se desanimem. Tenham uma visão bíblica e realista. E, por favor, saiba que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, travamos essas lutas e estas coisas podem nos aproximar mais de Cristo ou nos separar mais de Cristo. Que tenhamos humildade, que tenhamos sabedoria para entender as nossas vulnerabilidades e fragilidades. E que dentro das nossas vulnerabilidades, das nossas fragilidades, que a gente procure depender mais e mais de Cristo. Por isso eu falei para vocês que o conhecimento e a santificação, elas são graduais, assim como a luz da aurora, são graduais, e uma não pode acontecer sem a outra. Santificação sem conhecimento me leva à presunção. Conhecimento sem santificação me leva à profanação. Sim ou não? Então, o conhecimento de Jesus sempre é acompanhado pela santificação. Vocês concordam com isso? Note, queridos, Charles Dodd é um teólogo, autor de um comentário do Evangelho de João. Esse teólogo ele diz o seguinte: o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus só é acessível aos que se unem a Cristo. E Cristo disse no Evangelho de João
que a vida eterna é conhecer a Deus. Vou repetir a declaração dele. O verdadeiro conhecimento. Então existe o falso conhecimento. Existe o conhecimento superficial. O conhecimento verdadeiro ele é sempre profundo, nunca é superficial. O verdadeiro conhecimento a respeito de Deus só é acessível aos que se unem a Cristo. Então, nas entrelinhas, ele perpassa o seguinte: para conhecer a Deus, você depende de Jesus. Sim ou não? Em seu diálogo com Tomé e Filipe, vocês se lembram dessa conversa que Jesus teve com os dois, com Tomé e Filipe? Ele evidencia isto aqui. Por favor, mais uma vez, Bíblias abertas no Evangelho de João, capítulo 14. Abra o compêndio de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 4 a 9. Ali nós vemos o diálogo entre Jesus, Tomé e Filipe. E nesse diálogo fica bem claro o que Stanley Jones afirma: Cristo é a revelação final e absoluta de Deus. Cristo é a revelação final e absoluta de quem? De Deus. A revelação de Deus, ela começou através da criação. Mas a criação, a natureza é por si mesma incompleta e insuficiente para revelar a Deus. Quem é a revelação completa, absoluta e final de Deus? Quem é? É Jesus. E no Evangelho de João, no capítulo 14, por favor, versos 4 a 9, a Bíblia assim nos diz o seguinte: e vós sabeis o caminho para onde eu vou, a vereda dos justos, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Como? Respondeu-lhe Jesus, eu quero ouvir a igreja bem alto e bem forte: agora ele entra no diálogo com Filipe. E se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, é suficiente. Versículo 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos quem? Mostra-nos quem? O Pai. Que declaração estupenda, feita pela pessoa de Cristo. Nessa declaração, Jesus reconhece que Ele é a expressão perfeita de Deus, porque Ele é igual a Deus. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Se eu chegasse e dissesse aqui para vocês, por favor, batesse em retirada, porque eu estava doido. Já poderiam me levar para um manicômio, porque ninguém em sã consciência, em estado normal, faria uma declaração tão estupenda como essa, se não fosse verdade. Vocês agora entendem por que nós precisamos nos unir com Cristo para conhecermos o Pai, e que Jesus é a revelação completa, absoluta e perfeita de Deus. Por isso ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a vereda dos justos, a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia o quê? Perfeito. Que essa experiência de Provérbios 4:18, ela se realize em tua espiritualidade, em tua vida. Que Jesus de fato seja o caminho, seja a luz da aurora, e que Ele brilhe mais e mais em tua vida interior. Até ser dia o que, queridos? Perfeito. Paulo afirma em Colossenses 1:27, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Essa é a nossa maior necessidade, Cristo em nós. Mais ainda, Efésios 1:10 diz: fazei convergir para Ele todas as coisas. Então, tudo que você é, tem e faz, intencionalmente, movido pelo amor e pela fé, faça convergir para Cristo.
no exercício da sua espiritualidade. Agora, nos vem aqui uma pergunta, queridos. E a pergunta é a seguinte: de acordo com o comentário adventista, nós temos a seguinte declaração: quanto mais perto de Deus o ser humano está, mais tempo e esforço dedica a obter o conhecimento de Cristo, por meio do estudo da Bíblia em espírito de oração. Assim a luz brilha cada vez mais. Comentário adventista, página 1080. Eu vou repetir. Quanto mais perto de Deus o ser humano está, mais tempo e esforço, duas coisas, quais são? Tempo e esforço. Dedica a obter o conhecimento de Cristo, por meio de duas coisas, quais são? Do estudo da Bíblia e a segunda, em espírito de oração. Aí diz aqui, assim a luz brilha cada vez mais. Então, como a luz da aurora, que é Jesus, pode, na prática, brilhar mais e mais nas trevas do meu homem interior, até se tornar dia perfeito. Como isso pode acontecer? Através de quê? Do tempo, da dedicação, do esforço à oração e ao estudo da palavra. Então, queridos, se a Bíblia não assume, se a oração também não, são prioridades em minha vida, estão em evidência de que Cristo ainda não é, como disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Difícil isso? Se você prefere ficar mais tempo no Facebook do que diante do Face Jesus, isso evidencia de que algumas coisas precisam ser reconsideradas em sua fé, em seus valores, em sua espiritualidade. Se você prefere, na quarta-feira, fazer outra coisa, uma vez que você não faz faculdade, uma vez que você não trabalha na quarta noite, e você queimou o culto, na quarta-feira à noite, eu digo, Deus tenha misericórdia da tua alma, pecador. Que Deus nos ajude a priorizar o seu reino, através de coisas simples e coisas práticas, mas que a gente sinta vontade de estar com Cristo, que a gente sinta prazer de estar na sua casa, que a gente tenha satisfação espiritual e sede do conhecimento que realmente transforma e nos leva à santificação. E, amados, no livro O Grande Conflito, página 470, Ellen White diz o seguinte: as Escrituras revelam que a obra da santificação é progressiva, assim como o conhecimento é progressivo, a semelhança da luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, a santificação também é progressiva. Quando na conversão o pecador acha paz com Deus mediante o sangue expiatório, apenas iniciou a vida cristã, deve agora aperfeiçoar-se, crescer até a medida da estatura completa de Cristo. Então, qual é o nosso ponto de referência? Qual é o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso parâmetro? O nosso parâmetro não é a pessoa que está do nosso lado. O nosso parâmetro não é o pastor da igreja. O nosso parâmetro não é o líder dos jovens. O nosso parâmetro não é o professor da escola sabatina. O nosso parâmetro bíblico é muito mais elevado. É Jesus Cristo. Então eu tenho que realmente estar com meus olhos voltados para Jesus. E quando eu comparo a pessoa de Jesus comigo, eu vejo que ele é tudo que eu não sou, mas que no íntimo o Espírito de Deus despertou em mim a vontade de ser. E esse despertamento da minha vontade é obra de Deus, resultante da sua graça derramada sobre o meu homem interior
nos momentos que eu tenho de comunhão com Ele por meio da palavra e da oração. Nesses momentos sublimes, o Espírito Santo age silenciosamente, gerando em mim a vontade de ser mais semelhante a Cristo. E isso me leva a renúncias, a mudanças, a vitórias sobre o ego, sobre os vícios, sobre os maus hábitos. Isso me dá uma experiência de poder e vida, vitória em Jesus Cristo. E eu preciso dessas experiências pessoais, de vitórias sobre o ego, sobre o mundo, sobre o maligno, pelo poder de Jesus Cristo. Mas que seja resultante da minha comunhão com Ele, do meu relacionamento com Ele, da minha convivência com Ele. Essa convivência, ela é mística, mas ela é real. E ela tem resultados extraordinários, com projeção para a eternidade. Amém? Pela sua graça e o seu poder. Queridos, Pedro conheceu por experiência pessoal ou não essa realidade bíblica de que o conhecimento de Cristo é acompanhado pela santificação e ambos ocorrem paralelamente, gradualmente. Ele conheceu ou não conheceu isso? Ele inclusive nos fala sobre os passos. Por favor, abra o compêndio de Deus. Na primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 10. Bíblias abertas. Segunda epístola de Pedro, queridos. E aqui nós temos o Pedrão nos falando dessa experiência que ele conheceu em sua própria vida. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 10, veja o que é que ele nos diz. 2 Pedro 1, versos 5 a 10. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa o quê? Eu não vi a igreja, toda a vossa o quê? Uma vez que você reúne toda a vossa diligência, agora você associa com a vossa o quê? Fé. A virtude. Com a virtude o que mais? O conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, com a piedade e com a fraternidade. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, então uma vez que ela aumenta, ela é gradativa, sim ou não? Aumentando, fazem com que não sejais nem o quê? Inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez mais, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Forte essa declaração? Sim ou não? Mas nas entrelinhas confirma, Provérbios 4:18, de que o conhecimento e a santificação ocorrem paralelamente em relação a Cristo e é de forma gradual. Então você leva de fato anos para ir conhecendo, se apaixonando, amando cada vez mais a pessoa de Cristo, de forma que você não estaciona. No momento que você estaciona no seu conhecimento de Cristo, você começa a entrar em estado de regressão e a sofrer quedas em sua espiritualidade. Não obstante, no momento em que você investe tempo e esforço em sua conexão com Cristo, destituído de algum valor próprio, unicamente amparado na grandeza da graça de Cristo, na suficiência de sua cruz, você é movido pelo Espírito a pegar na mão de Deus e a não soltar, a se achegar cada vez mais perto de Jesus, a preferir 1000 vezes Jesus do que qualquer outra pessoa ou outra coisa. Eu vou repetir, preferir 1000 vezes Jesus do que outra pessoa ou outra coisa. Aí você, queridos, querido, está experimentando o poder do Evangelho.
E o poder do Evangelho não é uma coisa, é Jesus Cristo. Amém? Pela sua graça e pelo seu poder. Queridos, quando há esta experiência em nossa vida, haverá ou não os reflexos. Se há luz, se há brilho, há reflexos. Sim ou não? Claro que sim. Há reflexos porque há luz. Há brilho porque há luz. E a luz é Jesus. Por isso Ellen White, no livro Grande Conflito, ela diz o seguinte: cada passo de fé e obediência eleva a alma em relação mais íntima com a luz, Jesus. Eu vou repetir: cada passo de fé e obediência. Note, queridos, fé e obediência. Cada passo de fé e obediência eleva a alma em relação mais íntima com a luz do mundo, em quem não há sinais de trevas. Os brilhantes raios do sol da justiça resplandecem sobre os servos de Deus e devem esses refletir os seus raios. Grande Conflito, página 476. Que coisa extraordinária. Quais são os reflexos da pessoa de Cristo em tua vida? Você reflete o amor, a compreensão, a aceitação, o perdão, a pureza, a sinceridade, a sensibilidade, a serenidade, a sabedoria de Cristo? Quais são os reflexos de Cristo em tua vida, por meio do seu olhar, de suas palavras, de suas atitudes, de seu comportamento? Cristo em mim é a esperança da glória. Nós vimos então que, de acordo com o teólogo Augusto Hopkins Strong, a primeira pergunta que os cristãos faziam a si mesmos era a seguinte: o que eu penso de Jesus? Nós vimos que mais importante do que o que você pensa de Jesus é quem realmente é Jesus. E nós podemos destacar, pelo menos, queridos, 4 concílios no decorrer dos primeiros séculos que trataram desta questão: quem realmente é Jesus? Diante das heresias, das distorções, dos pontos de vistas equivocados na cristologia bíblica a respeito de Cristo, nós vimos o ebioniismo, vimos o docetismo e vimos o arianismo. Heresias estas que sempre jogavam contra ou a divindade ou a humanidade de Cristo. E nós sabemos hoje, à luz da palavra, que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E é interessante que o Concílio de Calcedônia, realizado no ano 451, encerrou as discussões cristológicas sobre a questão da divindade da humanidade de Cristo, depois de 3 concílios, como de Niceia, Constantinopla e de Éfeso. Nesse concílio de Calcedônia, eles chegaram à seguinte conclusão, os teólogos: nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade. Está correto? Cristo, perfeito em divindade e perfeito em humanidade. Eles chegaram a essa conclusão. Está correto? Sim, está correto. O mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Está correto? Correto. Consubstancia ao Pai segundo a divindade, consubstancia a nós segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. Está correto? Claro que está correto. Jesus é realmente assim. Agora, queridos, Karl Barth é um teólogo um tanto questionado, mas ele diz o seguinte: Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sua humanidade adquire extensão e profundidade, porque é precisamente a humanidade assumida pelo verdadeiro Deus. Amém?
Bultmann diz: a transcendência de um Deus real, vivo, uno, salvador, encarnado em Jesus Cristo, é a única imanência verdadeira. Falei aqui algumas coisas meio assim complicadas. Transcendência, imanência, os termos teológicos. Por favor, vejamos Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Em sua transcendência, Deus é extremamente elevado, inacessível, inalcançável. E nós precisamos ter esse conceito glorioso de Deus no que tange a sua transcendência. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos de um Deus que não só seja transcendente, mas ele também seja o quê? Imanente. Ou seja, que ele entre em contato com a gente, que ele seja alcançável, que nós tenhamos condições de nos relacionar com ele, que ele seja acessível. Em sua transcendência, ele é inacessível. Em sua imanência, ele é o quê? Acessível. Deus alcançou esse conceito judaico, do pensamento hebraico, que também é cristão. Deus alcançou de forma plena em Jesus. De acordo com Filipenses, capítulo 2, é um dos textos centrais da cristologia do Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. O texto bíblico diz assim: pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual ao quê? A Deus. Quem tentou usurpar esse status quo de igualdade com Deus? Lúcifer. Jesus, em contrapartida, não precisava usurpar porque ele já era. Amém? Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Enquanto Lúcifer quis se encher, Jesus teve uma postura diametralmente oposta. Ele se esvaziou. Torna-se um exemplo para nós, irmãos. Procurem esvaziar-se do ego, do mundo, para serem preenchidos por Cristo. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê, queridos? Ou seja, de escravo. Não é apenas de ser humano, é do menor dentre os seres humanos, de escravo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte da cruz. É exatamente na encarnação que acontece uma das maiores manifestações, sobrenaturais do amor e da onipotência divina. Porque, queridos, na encarnação, Jesus se identifica absoluta e plenamente comigo e com você. Na circuncisão, Jesus era judeu, ele foi circuncidado? Sim ou não? Então ele se identificou com quem? Com os judeus. Por ocasião do batismo, quando Jesus foi batizado por João Batista, ele se identificou com quem? Com os pecadores arrependidos. Mas na encarnação, ele se identificou com todos. Sim ou não? E geralmente olhamos para a cruz como uma das grandes expressões do amor divino. Mas, queridos, atentemos para o fato de que o Senhor Jesus ressuscitou em carne e osso para toda a eternidade. Ele sempre é 100% Deus e sempre será 100% homem. Ele não assumiu a natureza humana apenas por 33 anos, mas por toda a eternidade. Me permita usar o princípio da associação para uma melhor compreensão, de forma bem primária. Você sabe que você olhar para as formigas e dizer, se eu disser que amo as formigas, elas não vão entender. Se eu me aproximar delas, elas vão ter medo de mim. Se eu tentar salvá-las, sendo Deus, eu vou terminar matando-as. Então, a única forma é eu me tornar como uma delas e assumir a natureza de uma formiga, não apenas por 33 dias, mas por toda a vida. E ainda ser comido por elas. Oh, coisa boa. Dá para ti? Só para Deus. E vou ressuscitar um formigão por toda a eternidade.
você 100% homem e 100% formiga. Agora imagine eu aqui falando com vocês, 100% homem e 100% formiga. Como é que é? Para entender bem o caminho das formigas. Queridos, é mais ou menos isso. Então, diante dessa identificação de Jesus, quando eu entendo quem realmente é Jesus, eu tenho base inteligente, espiritual, bíblica, para eu me aproximar dele, saber que ele me aceita, que ele me compreende, que ele me ajuda, que ele me dá força, que ele gera salvação, que ele transforma a minha desonra em glória, o meu fracasso em sucesso, a minha derrota em vitória. Por isso, no livro de Eclesiastes, para nós concluirmos, Hebreus, capítulo 4, Bíblias abertas, último texto bíblico, Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, o texto bíblico assim nos diz o seguinte, queridos: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa, o quê? Confissão. Então você sabe que tem lá alguém que é como você, que viveu como você, que enfrentou as lutas que você enfrenta, que conhece a intensidade da tua dor, que sabe do tamanho de tuas fraquezas e de tuas vulnerabilidades, que conhece tuas lutas pessoais. Você sabe que quem está lá no santuário celestial tem tudo a ver com você. Então, uma vez que ele tem tudo a ver com você, que ele se identifica com você, isso gera identificação, isso gera confiança. O verso subsequente diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O que significa, queridos, compaixão? Não é você apenas ter empatia pelo outro, é você sentir a dor do outro e fazer algo para ajudar o outro. É isso que é compaixão. E esse termo compaixão, ele se repete 6 vezes no Novo Testamento, 5 referindo-se a Cristo. E Cristo usou a palavra compaixão em 3 de suas parábolas. Uma delas foi a parábola do bom samaritano. O bom samaritano consegue ilustrar a força de significado teológico de compaixão no Novo Testamento. O bom samaritano socorreu o judeu que não gostava dele, que não faria o mesmo por ele. Ele se sensibilizou, teve empatia e agiu. Isso aqui é um exemplo de compaixão. Então agora dá para nós entendermos o que Paulo disse aqui: compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mais do que sem pecado. Então você pode naturalmente entender a proposta do versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, onde você recebe não porque merece, mas porque precisa, a fim de recebermos o que, queridos? Misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse verso tem tudo a ver com o nosso momento de oração. Baseado no versículo 16, eu faço um apelo para que agora, no grupo de oração, você se achegue confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Eu não tenho mais o que falar. Que nos organizemos agora em grupos de oração, que com essa visão linda da pessoa de Cristo, que possamos ter a nossa fé fortalecida para fazer os nossos pedidos de oração e expressar os nossos agradecimentos. Deus seja muitas vezes louvado. Amém? Então nos organizemos em momentos de oração
Quando cada grupo terminar o seu momento de oração, poderá sair silenciosamente. Eu já estarei à porta para cumprimentá-los, mas vocês fiquem à vontade para orar e para conversar expressando os seus pedidos. Que Deus abençoe em Cristo.